Meu Deus, não fazem isso. Olá, você que acompanha a DW, eu sou Cristiane Vieira Teixeira, a partir de Berlim. Venâncio Mondlane, candidato independente à presidência de Moçambique, com apoio da coligação Aliança Democrática, CAD, está em Berlim para encontros políticos. Recebemos o político moçambicano para uma conversa aqui nos estúdios da DW. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cristiane. Parece que vamos ter uma boa conversa. Espero que sim. E eu gostaria de começar a nossa conversa com esse tema que tem sido o tema principal para a coligação neste momento, que é o fato de a Comissão Nacional de Eleições ter excluído a CAD das listas definitivas de candidato às legislativas de outubro. E a coligação, então, recorreu junto ao Conselho Constitucional. Que decisão que o senhor espera da parte do CC neste momento? Bom, muito obrigado pelo convite. Estou aqui na Alemanha e até este momento estou extremamente satisfeito com os contactos feitos e este convite aqui da DW também é muito reconfortante. Relativamente a esta questão ligada ao recurso que nós submetemos ao Conselho Constitucional, nossas expectativas são muito positivas, porque primeiro já tínhamos um fundamento que achávamos que era suficiente para que o Conselho Constitucional dê provimento ao nosso recurso, mas existem outros elementos que estão a surgir mais recentemente e que reforçam ainda cada vez mais a nossa convicção. Um dos elementos, por exemplo, foi o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, na altura em que fez a leitura da deliberação, tinha dito que a decisão tinha sido tomada por consenso. Felizmente, muito recentemente, ainda ontem ou antes de ontem, um dos vogais da CNE apareceu em público a dizer que a decisão não foi consensual e que ele é uma das pessoas que votou contra e também apresentou os fundamentos porque que não concordava com a decisão. Ainda outro elemento forte é o presidente do MDM, que curiosamente também é um dos candidatos presidenciais. Ele apareceu a insurgir-se porque na CNE tem lá um vogal que é do MDM. Ele diz que não houve nenhuma orientação para o vogal da MDM ou do MDM votar a favor desta decisão, que é uma decisão desastrosa. Então significa que, para além dos aspectos técnicos jurídicos que nós colocamos no nosso recurso, temos estes 12 elementos novos que vêm a reforçar cada vez mais a nossa convicção. Daí que temos uma forte expectativa de ser aprovado o nosso recurso. O senhor está, então, otimista, né? Profundamente. No entanto, no caso de o Conselho Constitucional manter a decisão da CNE de excluir a CAD, a candidatura de deputado seria provavelmente invalidada, mas aí fica a pergunta: que impactos espera sofrer na sua candidatura presidencial? Naturalmente, quer dizer, nós... Qualquer candidato presidencial, ele espera, ganhando as eleições, ter sempre um suporte, digamos, a nível da Assembleia da República, que é para viabilizar o seu próprio projeto de governação. E mesmo não ganhando as eleições, também é sempre uma força para fazer o contrapeso com quem estiver com o Executivo. Logicamente que nesse aspecto claramente é uma situação negativa, desfavorável, mas a minha candidatura, entanto que para essas eleições de 9 de outubro, não fica afetada, porque eu vou lá com todo o gás e o meu partido, a coligação de que eu faço parte, vai, independentemente do resultado que for, digamos, emitido pelo Conselho Constitucional, nós vamos para as eleições e vamos para ganhar. E tem algum temor de que seja impedido de concorrer à presidência de Moçambique? Não, em relação à presidência já é um assunto consumado, porque a Comissão Nacional de Eleições, ela tem competência para aprovar as candidaturas para a Assembleia da República e Assembleias Provinciais.
mas as candidaturas para a presidência da República são aprovadas pelo Conselho Constitucional. E o Conselho Constitucional já decidiu. Então são 4 candidatos, dos quais eu sou um deles. Esse assunto já é um assunto encerrado. Então o senhor está seguro. Está seguro, está ultrapassado. Agora a questão era exatamente da coligação, do partido. Não é? Essa que era a questão que está pendente. E sem a CAD no boletim de voto, que apoio partidário o senhor terá? Neste momento não houve nenhum partido que tenha publicamente direcionado o seu apoio para mim, mas há muitas pessoas particulares desses partidos que já vieram em público apoiar a minha candidatura. Neste momento não posso falar de forma muito concreta, porque alguns dos partidos também prometeram nos próximos tempos, sobretudo os partidos que não têm neste momento candidatos presidenciais, prometeram nos próximos tempos manifestar publicamente a quem é que vão endossar o apoio às presidenciais. E eu acredito que tenho muitas chances de conseguir arregimentar muitos dos partidos, não só os partidos concorrentes que vão estar no boletim de voto, mas assim como partidos também que não são concorrentes, mas são partidos ativos em Moçambique. Também espero ter um grande apoio da sociedade civil. Sobretudo por causa do manifesto que nós temos, que é um manifesto do mais, digamos assim, que dá um espectro de inclusão, mais transparente, mais democrático e até mais progressista, posso dizer assim. Então, por essa via, eu estou muito convicto que tanto a sociedade civil como os outros partidos políticos maioritariamente vão apoiar a minha candidatura. Eu estou com forte convicção disso. Então, talvez, não sei se vai querer transferir essa convicção também para esse outro aspecto que eu quero perguntar para o senhor. No caso de uma vitória para presidente da República sem a CAD, como é que seria a sua relação com os outros partidos políticos? Claramente que numa situação dessas, estamos em democracia, logicamente que é preciso arranjar uma plataforma de negociação para se formar, mais ou menos aquilo que existe também aqui na Alemanha, está sendo um pouco moda pelo mundo. É aqui na Alemanha, em Portugal, na Itália, sempre governos de coligação, não é? Não só coligações eleitorais, mas também coligações para a formação de governo. Uma moda que nem sempre é fácil de gerir. Não é fácil, né? Naturalmente. A África do Sul, um país vizinho, nosso, ali muito próximo de Moçambique, também enveredou exatamente para esta lógica. Eu penso que até se calhar isso não seja assim tão mau. Porquê? Porque quando nós falamos de coligações, nós estamos a falar da representatividade da sociedade moçambicana de uma forma um pouco mais ampla. Então, quando nós temos um governo formado em que representa diversas cores, diversas sensibilidades, significa ter um governo também mais sensível àquilo que são as aspirações e as expectativas da própria população. Então, nesse aspecto, do ponto de vista democrático, eu acho que não é mau ter um governo de coligação. Então, logicamente que a constituição do mesmo tem muita complexidade, mas, do ponto de vista democrático, eu acho que é um avanço. Mas o que está a dizer, então, é que estará aberto como presidente da República para trabalhar com os outros partidos. Claramente, olha, quanto a isso, nós até já adiantamos uma ideia muito específica, que é o seguinte: nós ganhando as eleições, na formação do governo, que tradicionalmente o único partido que está no poder desde 1975 normalmente forma o governo com membros do seu exclusivo partido, que é uma coisa brutal do ponto de vista democrático. Mas a nossa ideia é, primeiro, formamos um governo em que parte do governo vai espelhar a composição do Parlamento. E depois também vai espelhar um pouco aquilo que são as organizações da sociedade civil mais relevantes num país para estarem no governo. Essa que era a nossa ideia, já transmitimos isso e todo mundo sabe exatamente qual é que é a nossa perspectiva da composição do governo. Ok, vamos passar agora então para perfeito. a razão da sua vinda desse périplo pela Europa, que começou em Portugal, de onde vem então para a Alemanha, esteve reunido com o presidente de Portugal, mas também com o partido Chega. E nas suas redes sociais publicou um vídeo que eu assisti em que dizia que tem em comum com o partido Chega o patriotismo. Né? O partido Chega, que é um partido de extrema direita. O que o senhor quis dizer exatamente quando se referiu a esse aspecto em comum do patriotismo? Não, mas é exatamente isso. Quer dizer, são palavras que não precisam de muita fundamentação. É exatamente isso. Em Moçambique somos a única força
que ao nível do seu manifesto e da mensagem que transmitimos, nós estamos muito preocupados com o reacender do espírito patriótico em Moçambique. Porque nós sentimos que houve uma degradação, digamos assim, do sentimento de pertença à pátria, da identidade com o nosso território, com os nossos valores territoriais. Neste folheto aqui que eu passei, vem aqui a nossa mensagem fundamental, que a mensagem fundamental é: este país é nosso. Essa mensagem de que este país é nosso reflete exatamente isso. Quer dizer, nós temos que ser orgulhosos de ser moçambicanos, e não só como se fosse uma promessa vazia e abstrata. Nós temos questões concretas, metas e objetivos estratégicos concretos de como fazer esse sentimento patriótico, digamos, voltar a ganhar ímpeto e reacender isso no coração dos moçambicanos. É verdade que tem muitos aspectos do Chega que claramente nós não estamos de acordo, me parece muito óbvio, mas nesse aspecto em particular eu penso que o Chega em Portugal procura também um pouco salientar os valores patrióticos, cívicos em Portugal. Muita gente pensa, e vi algumas pessoas a escreverem isso, mas o Venâncio, como é que uma pessoa que tentou transmitir uma aura de uma pessoa democrática, uma pessoa aberta, de inclusão, da tolerância política, como é que foi reunir-se com o Chega? Porque realmente é um assunto que causa preocupação, sim, não é? mas então é importante esclarecer mesmo. É importante. Deixa-me esclarecer isto aqui de uma forma simples e linear. Eu fui para um encontro de cortesia com o Parlamento Português. Eu não fui ao Partido Chega, na sede do Partido Chega. Eu fui à bancada parlamentar do Partido Chega. Isto quer dizer, eu fui fazer uma visita de cortesia ao Parlamento Português. Portanto, eu não podia, de forma nenhuma, indo fazer uma visita ao Parlamento, excluir determinadas forças que são forças oficiais, legítimas e, digamos assim, legitimadas pelo voto popular do povo português. Por razões da agenda, não fui às outras bancadas, mas já marcamos, porque eu volto a Portugal, é de falar com o PSD, é de falar com o PS, e até já marquei um encontro para falar também com o primeiro-ministro português e outras sensibilidades em Portugal. Portanto, são encontros de cortesia. Eu gostaria de avançar um pouco, se não se importar, e falar dos encontros que teve aqui na Alemanha, né? E precisamente o que eu gostaria de entender melhor é o que é que o senhor veio buscar na Alemanha, qual que era a expectativa do senhor com essa visita? Estou muito grato e aproveito agora estas câmaras para manifestar um sentimento de gratidão ao governo federal alemão, porque fez questão de organizar um encontro, reunir várias outras instituições de sensibilidades para nos receber, para me receber e ouvir que projeto é que eu tenho para Moçambique e que projeto é que eu tenho das relações externas de Moçambique. E essas instituições foram o Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi o Ministério do Desenvolvimento Económico, foi a Câmara do Comércio e Indústria da Alemanha e também representante de um partido com o SPD. Então foi um encontro maravilhoso, muito bom. Debatemos várias ideias. Mas a sua expectativa era qual? Assim, o objetivo desses encontros qual era? Portanto, dois objetivos. O primeiro objetivo, logicamente, é fazer a apresentação do projeto, é a procura também de deixar claro quais são as oportunidades de relações tanto diplomáticas como económicas com o candidato Venâncio ganhando as eleições em Moçambique. Então, isto é extremamente importante, que os países, ainda antes das eleições, saibam claramente qual é que é o posicionamento deste candidato ou do outro relativamente a estas relações diplomáticas e económicas e qual é a perspectiva, quais são as ideias. Agora, eu queria entender do senhor o que é que um apoio dessas instituições alemãs com quem o senhor esteve em contato, ou mesmo do Partido Político Social-Democrata da Alemanha, o que este apoio significa para a candidatura do senhor? Quando nós apresentamos um determinado projeto, queremos saber se ele é viável ou não. Então, uma das questões, já percebemos que no espaço alemão o projeto é entendido como um projeto viável. Então, ou seja, o senhor se sente bem recebido. E já se sente bem recebido, e não só recebido entanto como pessoa, entanto como individualidade,
Mas as A ideias proposta. e a proposta que a gente traz foi muito bem acolhida e recebemos sugestões para fortalecer ainda mais isto. Isso significa que estamos a apresentar um projeto que é viável, não só a nível doméstico, mas fora de portas, isto é, fora dos limites de Moçambique, este projeto está a ter acolhimento. Isto é extremamente positivo. É o seu primeiro ponto. O senhor acha que esse acolhimento, assim, o senhor espera que esse acolhimento ele possa, o senhor tem essa expectativa de que ele se reverta em um apoio financeiro nesse momento de campanha? Sim, porque, bom, são alguns aspectos que talvez não vou entrar em muitos detalhes, porque para além deste encontro com 4 instituições muito fortes da Alemanha, nós tivemos um encontro particular com o Partido Liberal Alemão, que também faz parte do governo agora, faz parte da coalizão de governo. Sim, inclusive o ministro das Finanças. Exatamente. E este partido foi muito para além de apenas dizer que o programa é bom, que concordam, e também fizeram uma abertura para, em certa medida, serem espécie de nossos mandatários na Alemanha e na Europa para ajudar e para apoiar o nosso projeto a avançar. Portanto, logicamente, indo à sua pergunta, claro, abrem-se portas de apoio financeiro, apoio técnico, formação, e isto é espetacular. Mas também há outro aspecto muito importante. Nós não deixamos de colocar aqui a nossa visão sobre a grande polêmica da exclusão das listas da CAD em Moçambique, que é para também termos interlocutores na Europa em relação a esta guerra que nós estamos a fazer em Moçambique do ponto de vista jurídico, e também estamos a passar para os partidos e instituições relevantes ao nível do mundo que também possam amplificar, serem, digamos, alto-falantes da nossa luta doméstica relativamente ao respeito pelos nossos direitos políticos que estão a ser violados. E aí o senhor espera um apoio político nesse sentido de se manifestar exatamente. Contra a situação atual, não, é isso? Não, quanto a isso nós fomos muito claros, muito honestos, muito leais. Mesmo com o Presidente da República Portuguesa, nós fomos muito claros em relação a isso. Nós colocamos os fundamentos, explicamos a ele e dissemos que temos consciência de que o Presidente da República tem que respeitar a soberania dos Estados. Isso temos consciência clara quanto a isso. Mas, tomando em consideração situações excepcionais em que num determinado país direitos humanos, direitos políticos e direitos de participação política estão a ser em causa, então não se pode aí, de forma absoluta, recorrer-se ao princípio da neutralidade, do respeito à soberania de forma absoluta. Preciso verificar a cada uma das situações de que é que estamos a falar. Porque se assim fosse, então a NATO, por exemplo, e o Ocidente não teria interferido na invasão que sofreu a Ucrânia. Entendi. Então, acabou. Essa fala de que governos não interferem em questões internas de outros países, ela nesse momento não convence muito o senhor? Seria... Sim, não convence, porque está em causa aqui direitos fundamentais dos cidadãos. Então eu penso que nesse aspecto, logicamente que tem que haver um pouco de recato e o distanciamento compreensível, a precaução compreensível nesse aspecto, mas é preciso sempre deixar um recado que se recomendar que se respeitem as leis, que se respeitem os direitos humanos. Eu acho que este aspecto particular é possível que estas instituições possam fazer. Eu queria agora passar para a questão da sua candidatura à presidência da República. Foi candidato da Resistência Nacional Moçambicana, a Renamo, nas últimas eleições municipais, à autarquia de Maputo, e não venceu. Está convencido de que será eleito presidente de Moçambique? Em 2023, nas eleições autárquicas, eu ganhei claramente as eleições. E digo isto não... como acontecia antes. A gente dizia, ganhamos as eleições, mas não conseguimos apresentar evidências disso. Exato. Desta vez foi diferente. Eu disse que ganhei as eleições e apresentei evidências. E as evidências foram apresentadas aos órgãos de justiça nacionais e ainda convoquei, na altura, um encontro com o corpo diplomático acreditado em Moçambique. Várias embaixadas estiveram presentes numa instância chamada Caiaquanga, em Moçambique, em que eu apresentei as evidências e coloquei à disposição das embaixadas as evidências da vitória, que eles próprios pudessem fazer a averiguação e apreciação disso. E ficou claro de que nós tínhamos objetivamente ganho as eleições com 55%. Portanto, isso ganhamos. Só não tomamos posse porque temos um governo
ditatorial, temos um regime autocrático que realmente foi a força que tomou o poder. Foi um golpe que foi feito, um golpe eleitoral. Mas ainda diante desta situação, assim, o senhor está confiante de que vai... Não, eu estou confiante. Olha, eu não tenho dúvidas nenhumas. Às vezes algumas pessoas dizem que Fernando, esteja a ser muito pretencioso, não podes falar assim que vais ganhar, mas eu digo de uma forma taxativa. Também eu sempre fui uma pessoa muito leal, muito direta, e não muito ligada a protocolos. Eu sempre falei do coração aberto e falo exatamente aquilo que me vem ao peito, aquilo que me vem na alma. E eu digo claramente, neste momento em Moçambique, eu tenho todas as condições de ganhar as eleições presidenciais de forma convincente e esmagadora. E isso ganhando, acredita que vai conseguir também tomar posse? Porque o senhor citou... Sim, quer dizer, o logicamente... das eleições em Maputo, só como que seria isso a nível nacional? Logicamente, eu para além de político, também sou pastor e até sou de uma igreja profética, mas nós não usamos a profecia na política. Então não posso determinar de forma taxativa o que vai acontecer depois da vitória, porque isso a Deus pertence, só Deus conhece o futuro. Mas o que eu tenho que fazer o meu papel, que é fazer uma campanha boa, que é apresentar um projeto convincente tanto para a população moçambicana assim como os parceiros de cooperação, e tenho que controlar o voto, tenho que fazer um trabalho árduo para depois ter as evidências da vitória e estarmos preparados para todo tipo de batalhas que possam surgir jurídicas depois da vitória. Esse é o papel que eu tenho que fazer com base naquilo que as leis de Moçambique me permitem fazer. Perfeito. Agora, depois disso, a autocracia, a ditadura e outras coisas, vamos saber como tratar disso. Mas eu tenho certeza, apenas vou dizer aqui uma palavra simples e direta, é que eu tenho certeza absoluta de que o povo moçambicano desta vez não vai aceitar mais uma roubalheira. Isso eu tenho certeza absoluta disso. E aí, agora, em relação precisamente às suas propostas, que nesse sentido que vai a minha última pergunta para o senhor, o que é que o candidato Venâncio Mondlane tem para oferecer ao povo moçambicano que nenhum outro candidato ou político tem a oferecer ou tem oferecido ainda? Cristiane, essa é uma pergunta muito boa. Vou te responder com muita facilidade. Primeiro, eu sou o único candidato que apresenta o manifesto que quebra um pouco o paradigma de como é que se apresentam os manifestos. O meu manifesto tem duas componentes. Tem uma componente ética e tem uma componente técnica. E na componente ética, não só apresentamos os valores éticos do governo que nós queremos constituir, como, por exemplo, os valores da integridade, que é um dos valores fulcrais do ponto de vista ético, mas também nós assumimos compromissos. Portanto, nós apresentamos... Qual é esse compromisso? Nós que o senhor acha que é o compromisso que faz a grande diferença, coloca o senhor como diferente dos outros? Primeiro compromisso assumido é que há poderes excessivos do Presidente da República que têm sido de forma consensual em Moçambique entendidos como uma das razões do atraso democrático, econômico, social do país. Em relação aos poderes excessivos, que toda a gente fala deles, é um consenso nacional, nós apresentamos uma proposta inovadora. Esses poderes excessivos nós vamos colocar sob um referendo. Vamos referendar esses poderes. E até aproveito aqui as câmaras fazer um desafio, convidar os outros candidatos que também assumam este compromisso. Não há problema. Aqui podem fazer o plágio como quiser. O outro compromisso forte que nós temos é a despartidarização do Estado. Portanto, uma vez ganhas as eleições, nós queremos um Estado que funcione de forma normal, sem amarras partidárias, em que a Constituição da República seja acima dos estatutos dos partidos. O outro é a transparência dos atos governativos. Tanto as despesas do governo, o salário do presidente, o patrimônio dos ministros, tudo isto tem que ser transparente, deve ser acessível ao público, assim como os negócios do governo. Então, isto é a diferença claramente que eu já coloquei e tenho certeza que nenhum candidato tem coragem de falar disto, porque todos eles esperam tratar essas matérias como matérias confidenciais, como matéria classificada. Entendo. Então, eu aqui vim assumir compromissos claros de que a minha missão é mesmo para servir e não servir-se. Venâncio Mondlane, candidato independente à presidência de Moçambique, com apoio da coligação Aliança Democrática. Muito obrigada por essa entrevista. Obrigado, Cristiane. Foi um prazer enorme estar aqui na DW e até a próxima. E obrigada também a você por ter estado deste lado. Fique por dentro da atualidade na África lusófona e no mundo. Acompanhe a DW nas nossas redes sociais e também no nosso site, dw.com/português. Até a próxima.
Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega à praça,